O governo federal estuda entrar na justiça contra a derrubada do decreto que aumenta algumas alíquotas do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Ontem, em votação relâmpago, o Congresso Nacional suspendeu 3 decretos publicados pelo governo federal em mais uma derrota da gestão petista no Legislativo. Após a votação simbólica no Senado e de mais de 300 votos na Câmara, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, diz que vai se reunir com o presidente Lula para definir a estratégia. É a primeira vez desde o governo Collor, em 1992, que um texto presidencial é derrubado por votação de parlamentares. Com a medida e a queda do aumento do IOF, o país deixa de arrecadar aproximadamente 10 bilhões de reais em 2025. Antes, a versão original, publicada em maio e reeditada em junho, previa uma receita de aproximadamente 20 milhões. De acordo ainda com o Ministério da Fazenda, sem o IOF mais alto, será necessário ampliar o bloqueio de gastos no orçamento de 2025 para evitar o descumprimento de meta fiscal. O relator do texto, o deputado Coronel Crisóstomo, afirmou que o executivo estava tentando aumentar os impostos em vez de controlar gastos quando propôs o aumento da alíquota. Que houve excesso na atuação do governo federal ao utilizar-se de imposto, de contornos evidentemente extras fiscais, como fonte permanente de receitas. Agora, a proposta precisa ser promulgada pelo presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre. Com o resultado, os decretos do governo federal sobre o IOF perdem a validade e voltam a valer as regras anteriores sobre a aplicação do imposto. Após a votação, o senador Jacques Wagner disse que tem a intenção de se reunir com Lula ainda esta semana para discutir a possibilidade de recorrer junto ao STF à medida do Congresso. De Brasília, Aline Peçanha. 7h27. Economia Real com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro. Rita, como você avalia a derrubada do aumento do IOF pelo Congresso? Bom dia. Bom dia. E o governo teve a sua maior derrota ontem no Congresso. Segundo Alcolumbre, presidente do Senado, o Congresso está antenado com a sociedade. E olha que o governo, na última semana, acelerou e liberou mais ou quase 2 bilhões em emendas parlamentares. Mas não foi suficiente para mudar a posição do Congresso, que derrubou, através de um projeto de decreto legislativo, o decreto do presidente Lula, que aumentava o IOF. Eu cansei de falar aqui que, ao mexer no imposto regulatório, na tentativa de transformá-lo em arrecadatório, na caneta, que era o único imposto que o governo tinha poderes de aumentar sem passar pelo Congresso, eles estariam cometendo um erro, porque é um imposto que mexe com o câmbio, mexe com o crédito, mexe com os seguros e mexe com o investimento. Todas as operações financeiras, imposto sobre operações financeiras, podem sofrer com esse imposto, que foi criado para que, em momentos necessários, ele regulasse o fluxo de dinheiro no país. Ao mexer no câmbio, por exemplo, ao aumentá-lo, você está mexendo na sua liberdade de viajar, de gastar lá fora, de investir lá fora, de trazer seu dinheiro para dentro do Brasil. Ao mexer no crédito, você está aumentando o custo do crédito em cerca de até 39%, segundo estudos da Febraban, numa taxa de juros que já está em 15%. Então não é hora para aumentar o preço do crédito no Brasil. Ao mexer em seguros, ao mexer em investimentos como a previdência privada, o governo mexeu com todo mundo que produz e com todo mundo que tem renda ou que precisa de dinheiro. E nós estamos falando do intermediário das trocas, a chamada moeda, dinheiro. E aí, gente, desagradou todo mundo. E o que aconteceu? O governo foi derrotado na Câmara por 383 votos a 98.
os deputados que apoiam o governo, eles dizem que foram quase que traídos, que a votação foi colocada sem nenhum tipo de aviso. Mas segundo o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, eles deram foi muito tempo para o governo pensar em alguma alternativa e negociar com a Câmara e com o Senado. Os nossos representantes, que finalmente atenderam aos anseios da sociedade brasileira. Não sei se é por causa da falta de liberação de emendas que veio tarde demais ou se é porque teremos eleições no ano que vem. Mas uma coisa é certa, fizeram o que a sociedade clamava, impediram mais aumento de impostos e exigiram que o governo coloque na mesa de forma clara e crível um plano de corte de despesas. E o fiscal bateu na porta. Quando o fiscal bateu na porta e quando foi anunciado o cessar-fogo na guerra, as coisas internas ficaram mais importantes do que os fatores externos. E o que aconteceu? A bolsa caiu, o dólar subiu e os juros subiram. É o Brasil voltando a ser Brasil e convivendo com a nossa realidade. Antigamente, tinha uma propaganda, né, de uma grande rede de lojas, que nessa época, no inverno, o frio batia na porta, toque, 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 e diziam, eu não deixo você entrar. Gente, toque, toque, toque. A sociedade brasileira bateu na porta, o Congresso parece ter entendido a mensagem e governo, faça a sua parte, corte despesas. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.